Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de cargas elétricas, nós vamos falar agora sobre a lei de Coulomb. Coulomb foi um militar francês do século XIX que estudou bastante o magnetismo e a eletrostática. E a partir do seu estudo da eletrostática, usando um dispositivo como esse aqui, que é chamado balança de torção, ele conseguiu medir a força que existe entre dois corpos carregados. Basicamente o que ele fez foi medir a força entre uma esferinha carregada e outra esferinha carregada dentro desse dispositivo aqui, né? E como é que isso é feito? Quer dizer, quando você carrega uma esferinha como essa de cá, digamos, com a mesma carga, você vai observar uma repulsão entre elas. Ao haver uma repulsão, esse eixo aqui, esse halteres, ele vai torcer, né, num certo ângulo aqui, e a partir do cálculo dessa torção é possível calcular a força entre essas duas cargas. Ele chegou então à conclusão de que a força entre duas cargas ela é proporcional ao produto das duas cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. Bem, quando a gente tem duas cargas de mesmo sinal, né, duas cargas positivas, a gente tem uma força de repulsão entre elas, né? As forças elas são diferentes no sentido de que são dois vetores cujo módulo é igual, mas dois vetores opostos. Então, se você tem ou uma repulsão ou uma atração, você tem vetores diferentes no sentido vetorial, mas iguais no fato de que eles têm o mesmo módulo. Então a força de Coulomb, a expressão da força de Coulomb, me dá que a força entre as duas cargas ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A constante de proporcionalidade é chamada de constante elétrica, né, dada por esse valor 9 vezes 10 a 9, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e é dado normalmente algumas expressões por 1 sobre 4π epsilon zero. Epsilon zero é uma propriedade, é uma grandeza uma grandeza associada ao vácuo, chamado permissividade do vácuo, e ela é dada por esse valor, 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado, Newton metro ao quadrado. Né? Sempre lembrando que a unidade de carga é o Coulomb. Ok? Agora, a lei de Coulomb ela é uma relação vetorial. Então, a forma mais geral de se escrever a lei de Coulomb é dada por essa expressão aqui. Então, nessa expressão, eu tenho a liberdade de posicionar a minha carga Q1 em uma posição R1 em relação a uma certa origem de um sistema coordenado qualquer, uma carga Q2 numa posição R2 e a distância entre elas dada pela subtração vetorial R2 menos R1. Okay? A expressão geral, então, ela é dada por 4π epsilon zero, o produto das cargas, aqui sem considerar o sinal das cargas, a gente vai ver como que isso acontece, né? Sem considerar o sinal delas, não importa se a carga Q1 é positiva ou se a carga Q2 é negativa, e dada, então, pela diferença entre os vetores, R1 e R2, dividida pelo cubo dessa diferença vetorial. Nota que quando a gente divide esse vetor pela sua norma, a gente tem um vetor unitário R21. Então, na verdade, essa expressão ela representa essa força aqui, F. E nós sabemos que a relação entre essa força e essa força é que elas são dois vetores opostos. Okay? Então, se você tem uma situação na qual você descreve entre duas cargas numa força, automaticamente você sabe como descrever essa força vetorial entre as duas cargas para a outra carga, né, nesse par de duas cargas aqui, ok? Bom, por aqui a gente já percebe que é importante, né, a gente fazer uma revisão da álgebra vetorial. Ou seja, ao longo desse curso todo aqui a gente vai estar falando
de vetores, né? A gente vai estar falando de vetores quando falar de força, a gente vai estar falando de vetores quando falar de campos elétricos, depois de campos magnéticos. Então é importante que vocês façam uma revisão de álgebra vetorial. Eu vou colocar lá no nosso espaço no Moodle um resuminho de álgebra vetorial de um professor da Universidade de Juiz de Fora, que é bem interessante. É só mesmo para dar uma relembrada, ok? Bom, um princípio muito importante em física é o chamado princípio de superposição. E ele, né, por ser um princípio vetorial, é claro que ele se aplica também às forças entre cargas. Basicamente, o que fala o princípio de superposição? Imagina que a gente tivesse numa certa região do espaço várias cargas. Várias cargas, né? Aqui no caso eu tenho 4 cargas, né? Eu tenho a carga Q0, a carga Q1, Q2 e Q3 e cargas de sinais opostos aqui assim. Então, como que eu calculo a força em uma das cargas, digamos Q0? Bem, a força ela é a soma vetorial de cada uma das forças. Então, eu analiso o que acontece com a carga Q1 e Q0, né? Como elas são cargas opostas, eu tenho uma força de atração entre as duas, então ela é dada por esse vetorzinho azul aqui. Com relação a Q2, como são cargas iguais, eu tenho uma força de repulsão, então eu tenho esse vetor F2. E com relação a Q3, eu tenho uma força também de repulsão, dado que eles são cargas iguais, então eu tenho uma força F3. A força resultante na carga Q0, ela é a soma vetorial, né, dessas 3 forças aqui. Obviamente, a carga Q0 ela não tem nenhuma influência em si mesma, né? Esse princípio de superposição ele é muito importante em física e a gente vai encontrar ele em várias situações. E por que ele é importante? Se vocês observarem com cuidado aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos um problema complicado, né, que são várias cargas atuando sobre uma carga só, e dividimos esse problema complicado em 3 problemas mais simples. Ou seja, nós analisamos somente o que acontece entre Q1 e Q0, depois só o que acontece entre Q0 e Q2, depois só o que acontece em Q0 e Q3. E depois fizemos a soma deles, né? A soma dessas 3 situações. Então isso é uma coisa que a gente vê muito em física, né? Um problema complicado ser repartido em problemas simples, porque as grandezas que estão sendo, né, calculadas, que estão envolvidas ali, são grandezas vetoriais. Ok? Bom, esse princípio de superposição, ele se aplica a qualquer tipo de distribuição de cargas, né? Aqui nós temos 4 cargas, mas existem situações nas quais você pode ter muitas cargas, né? E aí, é claro que as cargas, elas têm interação entre elas, né? Se elas forem diferentes, elas têm uma atração, se elas forem iguais, elas têm uma repulsão. Mas imagine que todas as cargas fossem iguais. Então, se todas as cargas envolvidas na minha distribuição de cargas fossem iguais, a tendência seria que elas se afastassem o máximo possível uma das outras, né, se elas estivessem livres. E isso coloca uma questão que é uma questão, na verdade, bastante profunda em física, que é se as cargas elétricas, né, as iguais, se repelem, por que um elétron, né, que é uma distribuição de carga muito pequenininha, ele simplesmente não explode por causa da repulsão eletrostática das suas diversas partes, né, das partes que compõem essa carga total, né? Então, essa é uma questãozinha para se pensar, né? Gostaria que vocês pensassem um pouco nessa questão, ok? Bom, é interessante, né, fazer uma comparação entre a força de Coulomb entre 2 cargas e a força gravitacional entre 2 massas, né? Porque, olha só, na forma mais simples de se observar um átomo de hidrogênio, de se imaginar um átomo de hidrogênio, você tem uma situação assim, você tem um próton que concentra a maior parte da massa do átomo, né? Então, se você observar aqui o próton, ele tem a maior parte da massa do átomo, e você tem um elétron que, né, numa visão mais
clássica, né? Ele gira em torno desse átomo e ele tem uma massa muito pequenininha, né? Aqui, na verdade, ele tem um nêutron, mas ele não tem massa. Então, existe uma semelhança entre um sistema como esse e um sistema de um objeto massivo girando em torno de outro objeto massivo por causa de uma interação gravitacional entre eles. Então, aqui a gente faz uma comparação entre a força elétrica que une, né, esse elétron a esse núcleo, a esse próton, e uma força gravitacional que une esse mesmo elétron a esse mesmo próton. Isso faz sentido porque as forças gravitacionais e as forças de Coulomb, elas têm uma expressão matemática muito parecida, olha só. A força gravitacional entre duas massas, ela tem uma constante, um produto das massas, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A mesma coisa se passa com a força de Coulomb, né? A gente tem aqui uma constante, um produto entre duas cargas, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Okay? Então, esse cálculo é um cálculo muito simples de se fazer. Né? A gente chega a... Né, é um cálculo bastante simples. A gente chega a esses resultados aqui. Né? Lembrando que aqui a gente está falando dos modos das forças, né? Então a unidade sempre é Newton. Então aqui a gente percebe que a força elétrica ela é infinitamente maior que a força gravitacional, que prende um átomo, que prende um elétron em um núcleo de um átomo de hidrogênio. Então, na verdade, a força gravitacional, ela de todas elas, de todas as 4 interações fundamentais, ela é a mais fraca. Então, em um átomo de hidrogênio, né, a força da gravidade ela é totalmente desprezível, né, em comparação com a força elétrica que está mantendo aquele átomo, digamos assim, coeso. Né? Na verdade, de todas as interações, a gravitacional é sempre a mais fraca. Né? Nós temos a interação gravitacional, a eletromagnética, que hoje nós estamos estudando um pouco mais, e essas duas interações que são aquelas que acontecem no núcleo dos átomos, né? A nuclear forte e a nuclear fraca. Mas de todas elas, a gravitacional é a mais fraca. Ok? Bom, eu acho que por hoje está legal, né? Agora falta somente a quarta parte, para a gente então encerrar esse nosso estudo de cargas elétricas. Então, até o próximo vídeo, pessoal.